Imagina que não existe maturidade de produto numa determinada empresa qualquer que já tem um time rodando, etc. Você vai entrar lá para arrumar. Eu queria que a gente fosse pensando tudo que a gente deveria fazer de produto, porque a maioria das pessoas que escutam e assistem a gente aqui é de tech, são empreendedores e vivem isso, respiram isso. E toda vez que a gente dá meio que playbooks, que no fim das contas é o livro, por sinal, o Joca tem 3 livros, né, Joca? Isso aí. Tem 3 livros de produtos, são incríveis, a gente vai falar deles aqui. Eu queria ver se a gente fazia um roteirinho aqui do que você acha, quais seriam os primeiros passos? Entrou nessa startup fictícia, pouca maturidade de gestão de produto, quais seriam os primeiros passos que o Joca daria? Então, eu costumo tentar entender qual que é a relação da empresa com a tecnologia, né? Acho que esse é o primeiro passo. Então, assim, usando um pouco do exemplo ali da Lopes, né? Eu cheguei na Lopes, o time sendo cobrado por funcionalidades e estruturado em função de produto. Mas isso não é bom? Está estruturado já em função de produto? Não necessariamente, a gente vai chegar lá. Mas tinha um time focado no site, outro time focado no CRM para os corretores e para as franquias, e um terceiro time focado em fazer esse app que eu estava comentando. Tá. Né? E aí, enfim, assim que eu cheguei lá, uma das primeiras coisas que eu fiz foi entender o modelo de negócio, né, entender a visão de produto no final das contas. Então, o que é a Lopes? A Lopes é um marketplace que conecta, né, a pessoa que está querendo comprar o imóvel com o proprietário do imóvel com o intermediador. Né? Então é um marketplace de 3 pontas ali, aí você vê o fluxo de valor claramente. Aí tendo isso claro na tua frente, você começa a pensar, poxa, eu tenho um time de portal, um time de CRM e um time de app. Na verdade o que eu deveria estar fazendo aqui é ter times orientados não a produto, mas a ator da minha visão. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz depois de fazer essa estrutura é falar, vamos mexer nessa nossa estrutura de time, em vez de a gente ter um time de site, vamos fazer o time de site ser o time de cliente final? Uma das coisas que ele cuida é o site, mas eventualmente pode ter outros veículos para entregar valor para o cliente final. Vamos pegar esse time de CRM, de app, vamos transformar no time de corretor e franquia? E aí, eles não ficam presos no produto para entregar valor, né? E aí a gente criou um time focado na persona. Na persona. E aí o terceiro time, que não existia, focado no incorporador e no proprietário, que é dono do imóvel que está sendo vendido. Então, para cuidar do catálogo. Demais. Então, esse foi o playbook que eu acabei fazendo. Mais ou menos parecido com o que eu fiz no Gympass também. Quando eu cheguei no Gympass, tinha um time cuidando do app ali, e um time cuidando de integrar academias, era tudo que tinha ali. E aí, de novo, olhando a estrutura do Gympass, eu falei, poxa, tem o cliente final, mas tem também o RH, né, da empresa, né, ao qual o funcionário pertence, e tem as academias. Então, o que a gente precisa ter? No mínimo, é um time focado no usuário final, né, que vai ter o app ali, vai se cadastrar e tal, um time para o RH da empresa, né, poder controlar, né, ver os seus funcionários utilizando o benefício, e um terceiro time focado em entregar soluções para a academia. Desde a academia, né, de bairro ali, que não tem nenhum sistema, que vai usar o próprio sistema do Gympass para fazer o check-in, até uma Reebok da vida que vai ter uma integração forte ali com o sistema, né, de gestão da academia. Quando você escala um time desse, você começa a de fato colocar mais time, mais gente, você parte de um princípio onde você tem algumas pessoas e esse time é focado nessas pessoas. Naturalmente, você vai ter que ter ali embaixo, poxa, eu vou cuidar de 1, 2, 3 produtos, mas cresceu esse time. Esse time continua olhando para essas pessoas e dali você começa a derivar squads para olhar features. Como é que funciona a escala disso? Então, aí dentro das tribos você começa a dividir os squads ali, né? Os times individuais ali. E aí você pode fazer uma divisão ou por funcionalidade, ou por jornada, ou por objetivo, né? Tá. Então, jornada, por exemplo, você pode ter a jornada do check-in. Né? Esse é um exemplo de jornada. Por funcionalidade, a busca. Por objetivo,
um squad de growth, reduzir churn, reduzir churn, ou growth, né? Aumentar o enrollment rate, aumentar cadastro. Então, você acaba fazendo por diferentes tipos. Sempre acaba ficando meio híbrido ali, né? Dependendo muito da tua necessidade. Mas o que é bacana nesse modelo, eu gosto bastante, tenho usado cada vez mais. Nesse modelo é que o foco é na persona, né? O foco principal e é não na no produto. Exatamente. Isso é interessante. Já uma puta dica para quem tá montando. Me fala um pouco de rituais, Joca. O que você gosta de implementar de rituais nos squads? Então, os squads e tribos, assim, eu deixo bem livre, assim, eles rodam muita autonomia, né, do jeito que eles, né, acham que faz sentido. Os squads que eu tenho com o time como um todo, hoje eu tenho mais ou menos umas 100 pessoas ali no Labs. O que eu tenho? Eu tenho alguns líderes comigo, né, então eu tenho um líder da tribo de cliente final, um líder da tribo de corretor e franquia e assim por diante, né? Normalmente o líder tem qual posição na estrutura? Ele é o squad lead, eu imagino. Ele é o squad lead, mas eu já tive algumas situações diferentes. Hoje, o que eu estou fazendo? É um GPM que é responsável pelos PMs, e só pelos PMs. Tá. Tem designers no time? Tem, mas eles reportam funcionalmente... O GPM é um Group Product Manager, Group Product né? Manager, isso. É um gestor de gerentes de produto. Isso. E aí tem os designers reportam funcionalmente para um head de UX, e tem os engenheiros, as engenheiras, os engenheiros que reportam para um lead de engenharia. Que é o líder do capítulo. Essa discussão é super interessante. Como é que você enxerga a liderança no squad? Ele tem a liderança dividida, ele reporta para o squad lead... Ele reporta para o squad lead no dia a dia, né? E reporta pro líder de engenharia na estrutura na estrutura funcional. Legal. E como é que funciona para você os feedbacks nessas situações, né? Porque normalmente o squad lead ele não necessariamente é da mesma função do liderado dele. Eu não sei se vocês fazem alguma performance review, avaliação de performance. Como é que funciona essa rotina? Então, aí tem que ser nesses dois vetores, não tem jeito, né? Você tem que olhar a parte da função e você tem que olhar a parte da entrega de resultado daquele squad, né? Que é liderado funcionalmente pelo Tribe Lead ali, pelo GPM. Legal. Então tem que ter, que é a entrega de resultado para aquela persona. Total, né? Total. Lá no Nubank a gente tinha um problema sério com isso, porque era uma das minhas maiores críticas, e o Davi até concordava muito, que o líder da pessoa não era do squad. Então ele não tinha autonomia. Então, nos meus squads, às vezes você sentava assim e falava, pô, cadê o designer? O designer foi resolver outro problema do capítulo. Aí a gente falava, mas pô, ele precisava estar aqui, porque o squad tem suas responsabilidades, tem suas metas, tem seus objetivos, então ficava muito solto. Então eu brigava muito lá no Nubank, não sei se acabou mudando, porque eu sentia falta, eu sempre senti muito falta de ter uma liderança forte, de você conseguir ter o mínimo de controle e gestão ali do time que você está trabalhando. Esse modelo que você falou, para mim, é o modelo ideal. Ele dá um pouquinho mais de trabalho na hora que você vai dar os feedbacks e fazer o desenvolvimento, porque ele acaba tendo que ter 2 one-on-ones, né? Um one-on-one técnico, que ele vai ter a evolução técnica dele, mas ao mesmo tempo não é um cara que está fazendo o code review dele, né? Então tem um desafio ali, e tem o desafio do dia a dia, que é como essa pessoa está lidando com o time, performando nos rituais, trabalhando em grupo, né? Mas o que acontece? Aí o líder funcional, ele obrigatoriamente vai ter que fazer um bate-papo com o líder da tribo para fazer. Como é que ele está contribuindo? Como é que essa pessoa está contribuindo aí nos resultados, nos OKRs desse time? Né? Ele está realmente participativo? Como é que está? Funcionalmente eu sei como é que ele funciona. Eu entendo tecnicamente em que nível que ele está e como é que ele está indo atrás de conhecer mais, enfim, da função dele, mas eu quero saber a participação dele no time. Então sempre tem que ter essa conversa entre o líder de tribo ali, né, a pessoa que lidera a tribo, e a pessoa que faz a liderança funcional. Do ponto de vista de RH, quem preenche é o líder funcional, mas o líder funcional ele nunca vai conseguir preencher completamente se ele não tiver esse input do líder de tribo.